Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história do Fernando Vecchio, aprovado no concurso da Assembleia Legislativa do Ceará em primeiro lugar para o cargo de analista legislativo na especialidade de Engenharia Civil. Fernando, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Parabéns pela sua aprovação. Obrigado, é uma satisfação participar aqui desse evento com vocês. É um sonho, na realidade, né? Primeiro, ter sido aprovado e segundo, ter sido aprovado em primeiro lugar e poder estar dando aqui um depoimento aqui para vocês. A gente que agradece, então, a sua participação aqui, por compartilhar a sua história também. E eu já quero saber como é que você conheceu esse mundo dos concursos públicos, já foi aprovado em algum outro? Em 2014, entre 2014 e 2015, meu irmão entrou nesse mundo dos concursos e acabou conseguindo uma aprovação. E nessa época, o mercado de engenharia civil estava bem complicado. Então, eu decidi migrar para esse ramo dos concursos. Já comecei estudando com estratégia. Foi o primeiro cursinho que eu comecei a estudar e eu estudei durante 5 anos. E esses 5 anos foi com os materiais de estratégia. Bacana. E como que você conheceu estratégia, então? Através do meu irmão também, ele já estudava, já tinha estudado falar do cursinho, e na época estava tendo muita questão do auditor fiscal do trabalho, auditor da Receita Federal, e que as aprovações tinham sido maciças no Estratégia, e a gente decidiu adquirir os cursos deles, de vocês. Legal. Então, conta pra gente como que você decidiu o concurso que você ia prestar para a área mesmo de engenharia civil, que é a sua formação, né? Na realidade, eu comecei estudando para auditor fiscal do trabalho. Isso foi em 2017. Como o concurso não saiu, eu acabei tendo que migrar para outras áreas e eu decidi a minha formação mesmo acadêmica, para poder atuar. Então, eu escolhi estudar para concurso de engenharia civil, auditor de Tribunal de Contas, auditor de obras públicas de Tribunal de Contas e perito criminal, especialidade em engenharia civil. E um desses concursos é o analista legislativo, que é o cargo que eu atuo hoje. Legal, então vamos falar um pouquinho sobre a sua rotina de estudos. Como é que você montou o seu planejamento, o seu plano de estudo? Eu sempre gostei muito de me interar sobre técnica de estudo, desde o começo. Então, eu sempre tive um planejamento muito bem feito assim dos meus estudos. Então, tinha a questão do horário que começava, o horário que terminava, cronometrava o horário, fazia o revezamento entre as disciplinas mais difíceis, disciplinas mais fáceis. Sempre foi muito natural isso para mim. Também sempre gostei de estudar, sempre busquei muita informação nos sites, nos webinários do Estratégia. Era uma coisa que eu gostava muito de acompanhar. Quando tinha as semanas especiais do concurso de auditor fiscal do trabalho, para mim era um evento, basicamente. Eu parava tudo que eu estava fazendo para poder pegar essas informações e eu sempre busquei aplicar todas elas. Nossa, que interessante, então. E aí você disse que calculava a quantidade de horas líquidas, quantas mais ou menos que você conseguia estudar por dia? Em média, eu fazia entre 5 horas, 6 horas líquidas por dia. Você tinha que conciliar com o trabalho ou pode se dedicar integralmente aos estudos? Desde que eu comecei a estudar para o concurso, eu sempre trabalhei. Eu trabalhava meio período, então, por volta de 3 horas da tarde, eu já estava sentado para poder estudar. Eu estudava o período da tarde e o da noite. E você falou, então, que pegava muitas dicas, mas agora eu queria que você também repassasse essas dicas, se possível, para o pessoal. Quantas matérias que você colocava no seu dia? Normalmente, eu fazia quatro sessões de 1h20. Então, eu deixava uma sessão de 1h20 para poder revisar as matérias, fazer aquelas revisões de 7, de 24 horas, 7 dias e 21 dias. E as 3 sessões restantes, eu colocava matérias novas. Então, todo dia eu tinha três matérias novas para estudar. Normalmente, eu levava 6 matérias de uma vez só. Quando elas finalizavam, eu reduzia o tempo delas e colocava matérias novas para poder ir avançando no edital. E você preferia PDFs ou videoaulas? Eu sempre estudei por PDFs. Eu achei sempre um material mais rápido, mais completo, e que eu conseguia ver que eu acertava mais questões quando eu estudava pelo PDF. Então, eu focava sempre no PDF. E de que forma que você fazia suas revisões? Você fazia resumos, grifava, exercícios? Durante o momento que eu estava estudando, eu fazia os grifos do material, como era aconselhado pela estratégia, e fazia as revisões programadas, né, de 24 horas, 7 dias, 21 dias, de forma bem sistemática. Era bem controlado esse processo. Simulados você fazia também? Fazia muitos simulados já no pós-edital,
próximo da prova, eu tentava simular as condições que eu basicamente encontrar no dia da prova, a sequência das matérias e tudo. Então, focava em simulados mais próximos da prova. E como que era o seu desempenho? O desempenho foi melhorando com o tempo. Antes, eu não entrava nem na lista dos classificáveis, e isso foi melhorando até ter a primeira redação corrigida, até começar a bater na trave. Agora, em 2021, graças a Deus, eu consegui passar em 2 concursos, coisa que como eu já tinha 5 anos que eu estudava, já era uma coisa quase... E já não esperava tanto assim, sabe, passar no concurso, e passar em 2 e 1 em primeiro lugar, para mim foi uma alegria imensa. Em algum momento você pensou em desistir? Em momento nenhum eu pensei em desistir, porque no meu ramo, a engenharia civil, não é um mercado muito fácil e oscila demais com a economia. Então, eu via no concurso público uma forma de me manter estável no emprego, de me manter mais tranquilo e de conseguir fazer um planejamento futuro financeiro, familiar e tudo. E falando sobre a família, então, o pessoal te apoiou e de que forma? Eu tive muito apoio dos familiares. Inclusive, eu falo que até injustiça, no nome dos aprovados, lá no termo de homologação, vem só o nome do candidato. Eu acho que deveria vir o nome de todas as pessoas que apoiaram. Minha mãe, meu pai, meu irmão, que sempre incentivou desde o começo. Minha esposa, que abdicou do convívio, porque estudava todo dia, tarde e noite. Então, ela chegava do trabalho, era a hora que eu ia começar a estudar também. A gente tinha muito pouco contato. Dos 5 anos, dos 7 anos que a gente é casado, 5 eu estudo para concurso. Então, para ela também foi um desafio. E sobre vida social, então, você abdicou de muitas coisas, assim, tinha momentos de lazer? Como eu falei, eu gostava muito da questão do planejamento. Então, da mesma forma que eu estudava de forma planejada, eu tinha as folgas também de forma planejada. Então, eu estudava de segunda a sábado até sábado de manhã. Sábado à tarde e domingo, eu mantinha esse convívio social com a família, com os amigos. E agora eu quero saber da reta final para a prova, você mudou alguma coisa na sua rotina de estudos e na véspera também, se foi dia de estudo ou de descanso? Eu costumo comparar a preparação do concurso como se fosse uma luta de UFC. Os lutadores, eles ficam praticando as artes deles durante todo o período, durante todo o tempo. Agora, quando eles casam a luta, aí é um planejamento específico, ele sabe qual é o adversário, e o concurseiro é muito disso. Você tem que saber o jogo que você está jogando, e a regra está no edital. Cada edital tem suas peculiaridades, você tem que se adaptar a elas. Tem a disciplina que vale mais, tem disciplina que vale menos, tem, às vezes, uma discursiva que tem uma pontuação, às vezes, é mais importante do que a prova objetiva. Então, eu buscava sempre fazer esse planejamento também pós-edital. Agora, na véspera da prova, eu buscava não estudar justamente para poupar, porque eu via que o meu desempenho melhorava quando eu fazia isso. E aí, na hora da prova, então, você teve alguma estratégia? Começar pelas que tinham mais dificuldade ou então facilidade? Eu sempre buscava fazer as disciplinas que eu era mais rápido, nem era mais dificuldade e nem era as mais fáceis. As questões que eu conseguiria fazer com mais velocidade, para que as questões mais demoradas eu conseguisse ter um tempo maior. E aí, quando saiu da prova, então, teve a sensação que tinha realmente ido bem? Foi bem curioso, porque 90% das provas que eu fiz, eu sempre saía com um sentimento que não tinha ido bem, com exceção das 2 provas que eu passei. Particularmente a da Assembleia Legislativa, eu não estudava já fazia uns 3 meses para a prova. Não estudava mais, há 3 meses, porque eu já tinha passado um concurso anterior e eu fui fazer esse concurso da Assembleia mais por... Já tinha me inscrito, tudo, a minha esposa também incentivando. Eu me surpreendi, porque quando eu fiz a prova da Assembleia, eu falei assim, a prova está muito fácil. E eu nunca tinha passado por esse sentimento antes. E falei para minha esposa, se a prova estava muito fácil para mim, estava muito fácil para a concorrência. Então, a nota de corte deve ser muito alta, eu acho que eu não vou ter chance. Aí, quando veio o resultado, foi, graças a Deus, deu para passar em primeiro lugar. E como foi, então, quando você viu seu nome lá em primeiro lugar? Conta esse momento. Foi um momento... Eu estava sentado nesse mesmo lugar aqui que eu estou conversando contigo, e foi um momento bem especial, porque, como a gente falou, eu passei muito tempo estudando. Então, a aprovação já estava virando quase que uma lenda.
e você vê o nome em primeiro lugar, foi uma coisa assim indescritível, indescritível. Aí minha mãe estava, por coincidência, minha mãe estava aqui, minha sogra estava aqui, estava minha esposa, meu filho, então a gente pôde fazer uma comemoração aqui. E aí você foi convidado também para o baile dos primeiros do Estratégia Concursos. Conta para a gente como que foi. Foi uma experiência espetacular. Além de ter sido, o baile ter sido espetacular, o contato com os professores também, com a equipe do Estratégia, também foi a primeira vez que meu filho viajou de avião. Então, a gente usou a oportunidade do baile para poder fazer essa primeira viagem com ele. E ele também adorou, achou incrível. Que máximo. E, Fernando, voltando agora só um pouquinho para a sua preparação, queria saber da fase discursiva, como que você se preparou e você teve uma nota boa? Tive uma nota boa. Normalmente, engenheiro civil não é muito afeito à parte escrita, e durante o tempo de preparação do concurso, eu consegui reverter isso. De um ano e meio para cá, minhas redações começaram a ter quase pontuação máxima, graças a Deus. E nessa prova específica da Assembleia, foi bem tranquila a prova, não tive muita dificuldade, e acabou sendo um diferencial, porque na prova objetiva eu tinha ficado em segundo lugar por 2 pontos, e aí foi a prova objetiva em que me deu um salto em relação ao que ficou em segundo lugar. A prova subjetiva, então, né? Nessa parte da discursiva, você Isso. ficou em primeiro lugar, muito bacana. E agora falando um pouquinho, então, sobre pontos positivos e negativos, na verdade, erros e acertos. O que você acha que foi algum erro na sua preparação que não repetiria? O principal erro na minha preparação, parece esquisito falar isso, mas foi ter me apaixonado. Não pela minha esposa, que eu sempre sempre fui apaixonado por ela, mas ter me apaixonado por um concurso específico, que foi o auditor fiscal do trabalho. Então, durante um ano e 8 meses que eu fiquei estudando para esse concurso, eu não olhava nem para o lado, eu só estudava para ele. Inclusive, durante essa preparação, em 2017, surgiu a oportunidade do tribunal, o TRT, sétima região aqui, e as matérias eram correlatas. Só que eu estava tão focado no concurso de auditor fiscal do trabalho que nem esse concurso eu fiz. Então, acho que esse foi o principal erro. Eu consumi aí 1 ano e 8 meses da minha preparação, que eu poderia estar já fazendo os concursos e batendo na trave, logrando êxito nos concursos. E agora falando, então, do principal acerto, o que você acha que foi? Eu acho que o principal acerto é a questão do planejamento e a constância. Eu acho que isso é o que traz resultado. A questão de você ter metas semanais, metas diárias, metas semanais, metas semestrais, eu acho que dá uma solidez ao estudo e você se sente motivado, você se sente habituado a estudar, e o resultado acaba vindo. E você pretende, então, continuar estudando para realizar o sonho de ser aprovado nesse outro concurso? Eu estou muito satisfeito da Assembleia Legislativa, é uma carreira que eu não esperava, estou muito satisfeito mesmo. O ambiente é muito bom, a equipe é muito boa, a casa é muito boa, a carreira é muito boa, e eu acho que eu vou acabar parando de estudar, aposentando a lapiseira, a caneta e as questões. Bom, viver um pouquinho aí, né? Seu casamento também, aproveitar um pouco esses momentos agora. Bom, então, Fernanda, eu gostaria aqui de te agradecer mais uma vez, mas antes da gente encerrar, pedir para que você deixe uma mensagem final para quem está assistindo, de motivação, para que também consiga aprovação, quem sabe venha aí um primeiro lugar, assim como o seu. Da mesma forma que eu não acreditava que iria ser aprovado, eu acho que muita gente está passando por isso e assim, se você tiver um planejamento, se você tiver um foco e se você tiver pessoas ao redor que consigam te ajudar e um material espetacular que tem estratégia, eu acho que é só questão de tempo. É você ter a questão da disciplina, que é só questão de tempo. Vai dar certo. Fernando, então eu quero aqui te agradecer mais uma vez, muito obrigada, viu, por compartilhar a sua história. Desejo sucesso nessa nova fase aí, aproveite bastante e parabéns mais uma vez. Muito obrigado, satisfação toda minha. Bom, e para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado dessa entrevista. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, seu comentário também, parabenizando o Fernando. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.